com o evangelista Jimmy Swaggart. Por favor, abra comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Essas três palavras, não mais eu, representam todo o plano de Deus para ter vitória no coração. Não mais eu. É Jesus e não eu. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E ele diz: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Quero usar como tópico, pregando alguns minutos, a nova aliança. Você pode pregar sobre esse tópico por anos, então vou mencionar só os pontos principais. A nova aliança, a maior obra que a humanidade já viu, testemunhou ou experimentou, dada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é a nova aliança. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, enquanto chegamos diante de Ti hoje, Senhor, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a passar para esse povo aquilo que o Senhor nos deu, a maior história já contada, e peço tudo no santo e gracioso nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém e amém. Glória a Deus. A santificação faz com que a pessoa fique limpa. A justificação declara que a pessoa está limpa. Eu vou repetir, Paulo falou para a igreja de Corinto: vocês estão lavados, santificados e justificados, e vocês serão glorificados. Mas ele diz como se fosse no presente, glorificados. Mas, quando você nasceu de novo, você foi totalmente santificado. E é isso que a palavra de Deus quer dizer em relação a nosso lugar, nossa posição em Cristo. Veja bem, Deus não pode aceitar nada senão perfeição. Eu vou repetir: Deus não pode aceitar nada a não ser a perfeição. Então, quando você nasceu de novo, você foi santificado por completo. Isso não é lindo? Santificado por completo e justificado por completo. Se você notar a declaração de Paulo, a santificação veio antes da justificação. Porque antes de sermos declarados como limpos, temos que ser limpados. E é o que a santificação faz, ela nos limpa. Jesus Cristo é a fonte de tudo o que recebemos de Deus. E quero que você pense nisso. Como ele era antes da encarnação, encarnação dizendo Deus se tornando homem, como ele era não sabemos, temos apenas uma passagem que nos diz que ele viveu, ele habitava em uma luz que o homem não podia chegar até ela, que sua glória era incomparável. E ele deixou isso de lado,
saiu da eternidade, entrou na linha do tempo com um propósito, apenas com um propósito e por uma razão. Glória a Deus! Ele saiu da eternidade e entrou na linha do tempo por uma razão. Ele deixou as portas da glória por uma razão. Ele deixou toda a beleza, grandiosidade e glória que o céu tem por uma razão, que foi para salvar a minha alma e a sua alma. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Diga aleluia! Eu vou louvar ao meu Salvador. Glória a Deus! Foi por isso que ele veio. Ele fez várias coisas lindas, gloriosas. Ele tocou os olhos daquele cego que nunca tinham visto a luz do dia e o curou. Ele tinha nascido cego. Ele tocou o leproso quando aquela alma disse: se quiseres, podes me curar. E Jesus tocou ele. Você pode dizer, era contra a lei tocar em um leproso. É verdade, mas quando você entra na palavra, a palavra curou ele, não o toque. Então quando ele tocou nele, ele já não estava leproso, ele tinha sido limpo pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Jesus é a fonte de tudo que recebemos de Deus. Não importa o que seja, Ele é a fonte. Ontem à tarde eu liguei no programa do Doni a história por trás do hino. E ele estava contando a história Quem foi que escreveu Bem-aventurada Esperança mesmo? Fanny Crosby. Escuta aqui, essas séries, a história por trás do hino, é absolutamente fenomenal. Absolutamente fenomenal. Sério mesmo. Eu assistindo aquilo chorava enquanto o Espírito de Deus enchia o meu coração. E vamos usar esses programas nos nossos esforços mensais, mas depois falamos disso. E ele contou como o Senhor a ajudou a escrever as palavras: Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased, he bought it for me by love, born of his Spirit, washed in his blood. Well, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Well, this is my story. You want to know what my story is? I'm telling you. Well, this is my song, praising my Savior. Well, all the day long. Praise God. Glória a Deus. Jesus Cristo é a fonte de todas as bênçãos. Entenda isso. Em segundo lugar, a cruz de Cristo é o meio pelo qual tudo isso é feito. E eu quero que você entenda. A cruz de Cristo, aquele monte sangrento no Gólgota,
pendurado ali naquele pedaço de madeira, aquele foi o meio pelo qual tudo vem até nós. Sem aquela cruz, não teríamos vida eterna, não teríamos salvação, não teríamos o batismo com o Espírito Santo. Mas glória a Deus, porque com a cruz nós temos todas as suas bênçãos. É o meio, entenda isso, é muito importante. A cruz de Cristo é o meio pelo qual você está aqui hoje. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus, pense nisso por um instante. Você tem que entender, deixe isso chegar ao teu coração, tua alma, teu espírito, que você está aqui por causa da cruz, não daquele pedaço de madeira, mas por causa do que Jesus fez, pelo preço que ele pagou, pelo sacrifício que ele ofereceu, pela dívida que ele pagou para Deus. Eu fui comprado por um preço. Glória a Deus, aleluia. Alguém tem que se alegrar, alguém tem que bradar. Nós somos salvos por causa do que ele fez na cruz, salvos por causa do que ele fez no Calvário, salvos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. There came a thirsty woman one day to Jacob's well. Her life was ruined and wasted. Her soul was lost as well. But she came unto the Master. He cleansed her of her sin and said, if you drink of this water that I will give you, well, you'll never, never, never thirst again. Well, thank God, well, there is, not was, but there is now a river, oh, that flows from deep within. There is a fountain, not was, but is, that frees the soul from sin. Why don't you come? Why don't you come to the waters? There is a vast supply. There is a river, oh, that never shall run dry. Muito obrigado, mas muito obrigado, viu? Eu não acho que o diabo entendeu o poder da cruz. Eu não acho que entendeu, e eu vou te dizer por quê. Quando Jesus estava diante de Pilatos e os líderes religiosos de Israel estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos disse: faça o que você quiser com ele. Mas disseram: não, você tem que fazer isso, crucifique, porque Roma não nos permite crucificar, e ele tem que ser crucificado. Eles sabiam de Deuteronômio, que dizia que havia uma maldição de Deus sobre aqueles que cometiam crimes terríveis, depois eram apedrejados e colocados em um madeiro. Não podiam ficar ali, eles tiravam eles dali e os enterravam. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, morreu pelos piores pecados que o inferno pode imaginar. E você pode perguntar: ele foi amaldiçoado por Deus? Não, não. Ele se tornou maldição. Há uma diferença. Ele se tornou maldição. Ele não foi amaldiçoado, se tornou maldição. Assim como você se tornou o justo de Deus quando foi salvo. Glória a Deus.
Você não era justo. Não havia nada de justo a seu respeito. Então ele te justificou. Glória a Deus. Você pode dizer: como é que um Deus santo, que nunca pecou, nunca vai pecar, era impossível que ele pecasse, como ele pode justificar um pecador obviamente culpado e declará-lo perfeito e justificar a si mesmo fazendo isso? Vou fazer essa pergunta de novo. Como é que um Deus santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir? Como é que um Deus santo assim pode justificar alguém obviamente culpado? Deixa eu falar de uma forma melhor. Como ele pôde se justificar quando justificou a você? Alguns de vocês aqui hoje eram bêbados quando Jesus te salvou. Outros aqui eram tão ruins que não valiam nada. E claro, outros aqui eram anjos. O que eu duvido muito. Duvido mesmo. Mas como é que Deus pode justificar a si mesmo através de dar uma justiça perfeita para alguém que obviamente é culpado? Ele faz isso porque Jesus Cristo levou o pecado. Ele não tem mais o seu pecado, já era. Assim como o leste é distante do oeste. Agora, o norte e o sul, eles têm polos. Não tem polos. Se você começar a seguir ao leste, você vai continuar para todo sempre, nunca vai chegar no ponto de partida. E glória a Deus, porque os nossos pecados são removidos, assim como o leste é distante do oeste, e nunca mais serão lembrados. E é por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E a sua salvação é tão potente hoje como era na época. Eu não acho que o diabo entendia a cruz. Hoje ele entende, mas eu não acho que ele entendia na época. E você pode perguntar: como eu sei? Porque eles gritaram, querendo que Roma crucificasse a Jesus. Se eles tivessem entendido o que era a cruz, eles não iam querer que Pilatos o crucificasse, pois ia trazer a condenação deles. Glória a Deus. Dá para imaginar como foi quando aquela porta do paraíso foi escancarada? Glória a Deus. E Jesus Cristo, como vencedor, entrou naquele lugar, e Isaías disse: olha ele aí. Oh glória! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor. E a cruz de Cristo é o meio pelo qual todas essas coisas maravilhosas nos são dadas. E em terceiro lugar, aqui começa o problema. Você, como cristão, precisa fazer de Cristo e o que ele fez na cruz o objeto de sua fé. Esse deve ser o objeto de sua fé. Agora, esse não é o objeto de fé da maioria dos cristãos. A maioria é por ignorância, mas a cruz não é o objeto de fé das pessoas. Todas as manhãs eu me levanto e vou orar, e a mesma coisa no período da tarde. E eu digo para o Senhor: minha fé está em Ti e no que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Não está em mim, não está em outra pessoa, não está na igreja ou suas cerimônias ou rituais, mas minha fé está em Cristo e no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, e somente nisso.
A Bíblia diz que Enoque tinha esse testemunho: ele agradou a Deus. Que declaração! E diz que sem fé é impossível agradá-lo. E eu não digo que é difícil, não digo que é algo complicado, disse que é impossível, não tem como agradar a Deus se não for pela fé, mas tem que ser fé em Cristo e no que Ele fez por você na cruz. A igreja moderna hoje não sabe quase nada a respeito da cruz de Cristo em relação aquilo que o Senhor fez por nós em relação à santificação. Eles sabem um pouco sobre a justificação. Jesus morreu por mim, e essa é a maior declaração na face da terra. Mas quando o assunto é a santificação, como vivemos para Deus diariamente, escuta aqui. Há mais ou menos 10 anos atrás, saiu um livro chamado Vida com Propósito. A Francis me deu uma cópia daquilo, certa noite, assim que tinha sido lançado, e disse: leia e me dê sua opinião. Eu li 10, 12 ou 15 páginas, só li isso, porque não vi nada de bom ali. Era um livro inconsequente, mas vendeu 30 milhões de cópias. 30 milhões de cópias. E mostra, através desse tanto de cópias sendo vendidas, que existe algo no coração do homem que ele sabe que tem algo errado. A maioria dos cristãos não estão vivendo uma vida vitoriosa. Alguns estão, e glória a Deus por isso, mas a maioria não está. E não é tanto que eles querem fazer coisas erradas, não é isso. É porque eles não sabem como fazer o certo. E eu vou repetir: não é porque eles querem fazer errado. Para ser sincero, todo crente que nasceu de novo odeia o pecado. Você odeia, todos vocês que estão aqui, vocês pela televisão. Quando você fazia algo errado, você mal podia esperar para ir diante do Senhor e dizer: por favor, me perdoe, eu estou errado, para que essa condenação fosse removida da sua vida. Todos nós já experimentamos isso, e glória a Deus, porque existe uma forma de sermos perdoados. A misericórdia de Deus foi grande e a graça me alcançou. Ali tudo se multiplicou em minha vida, e minha alma encontrou liberdade no Calvário. E isso mostra que havia uma fome no coração de milhões. Eles não queriam decepcionar ao Senhor, não queriam estar presos por nada, mas infelizmente aquele livro não os ajudou, porque é a mesma coisa de Deus não pode aceitar nada que seja iniciado pelo homem. E eu quero repetir isso: Deus não pode aceitar nada que se inicie no homem. Não dá. Deus não pode aceitar? Não. Tudo que é feito, como esse prédio aqui, esse ministério, essa rede de televisão que alcança o mundo inteiro, não fui eu que iniciei. Eu estava em uma sala de reunião aqui, o Espírito de Deus me tocou e disse: eu quero que você comece uma rede de televisão. E eu disse: Senhor, custa milhões e milhões e milhões de dólares, e fazia tempo que não víamos 1 milhão. E eu falei: Deus, como pode? Como vamos fazer isso? Essas coisas são insignificantes para Ele. Eu deitava na cama à noite e não conseguia dormir pensando: como vamos pagar nossas dívidas? Deus, como é que vamos conseguir? O Senhor mandou fazer, eu sei que foi o Senhor, mas como é que vamos fazer? Mas com Deus todas as coisas são possíveis. Eu disse que com Deus
todas as coisas são. Glória a Deus! Alguém tem que bradar nesse lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Devíamos 20 milhões de dólares. Talvez não seja para você, mas para mim é dinheiro demais. Esse ministério devia 20 milhões de dólares. A Francis é quem paga as contas e ela consegue apertar a nota até ver a pessoa gritar. A pessoa na nota. Mas eu pensei, como é que vamos começar uma rede de televisão e devíamos 20 milhões de dólares? Hoje, nós não devemos nem um centavo. Glória! Glória! Alguém dá um aleluia aí, alguém dá um glória aí, alguém glorifique ao Senhor. Servimos um Deus poderoso, servimos um Deus poderoso. Aleluia ao Cordeiro. My Lord is able, He's able. Well, I know that He's able. Well, I know my Lord is able to carry me through. My Lord is able, He's able. Thank God I know that He's able. Oh, I know my Lord is able to carry me through. How do I know it? For He has healed the brokenhearted, made the blind to see, healed the sick, raised the dead, and He walked upon the sea. My Lord is able, He's able. Thank God I know He's able. I know my Lord is able to carry, 5-chord, carry me through. Você pode perguntar como? E eu digo a mesma coisa. Como, Deus? Como? Glória a Deus. Muitas vezes eu digo para o Senhor, Deus, a Franz está tentando pagar dívidas de mais de $1.000 com $500. Não tem como. Mas de alguma forma, naqueles dias, nunca perdíamos um só canal. Ela dava um jeito de pagar, ligando para um e dizendo, você pode esperar 2 semanas ou espere mais um pouco, mas hoje nós não devemos nem um centavo. Glória a Deus, aleluia. E estamos em várias estações que são as maiores da nação. Não sei quantas são, 15 ou 20 ou algo assim. Temos toda a estação, sério, temos tudo. Não é só um programa não, mas 7 dias por semana, 24 horas por dia, em Los Angeles, Chicago, Nova York, Cincinnati, Milwaukee, não importa aonde seja. O homem que é dono disso veio para cá um dia e ele estava com o Donnie e, claro, ele queria muito que conseguíssemos continuar. Se não conseguíssemos, ele tinha muito a perder. E ele perguntou, quanto você deve? Glória a Deus. Eu amo essa pergunta. Ele perguntou ao Donnie, vocês devem quanto, hein? E o Donnie falou, nada. Então ele disse assim, como é? Eu perguntei quanto vocês devem. E o Donnie respondeu, não devemos nada. Nós não temos dívidas. Não estamos pagando juros para um banco. E é isso mesmo, irmão. Glória a Deus, isso aí. E ele disse, você quer dizer que não deve a ninguém? Nós não devemos nada para ninguém. E pela graça de Deus vai continuar assim. Aleluia, aleluia,
Queria que alguém desse um brado, queria que alguém louvasse a Deus aqui, ou que alguém dissesse: nosso Deus é capaz. Queria que alguém dissesse: eu creio em ti, Deus. Que alguém dissesse: o Senhor opera milagres. Que alguém dissesse: nós somos capazes de tomar posse da terra. We are able to go up and take the country and possess the land from Jordan to the sea. Though the giants may be there our way to hinder, our God has given us the victory. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E o Senhor disse: eu quero que você comece uma rede de televisão. E ele teve que fazer muitas coisas, mas para ele foi fácil. Você pode perguntar: como é que vocês pagaram? Eu queria ter a resposta. Eu não sei. Eu só sei que o Senhor foi quem deu um jeito. Eu acho que tínhamos 260 e tantos mil dólares de déficit. Um irmão ligou e eu não conhecia. E ele disse: quanto é que vocês estão devendo? E eu falei: 242 mil dólares, eu acho. E ele disse: amanhã vou levar um cheque para você. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vou te dizer, o Senhor não só pode angariar fundos, Ele consegue pescar também. Ele é um ótimo pescador. E Pedro e João tinham pescado a noite inteira. Pescado a noite inteira, sem pegar nada. Nem um mandezinho, nem um lambari, nem uma piaba, nada. Então eles estavam pressionando Jesus para que ele entrasse nas águas, e eles já estavam lavando suas redes, já tinham parado de pescar há muito tempo, e não vou entrar em muitos detalhes, mas aqueles barcos de pesca não eram canoas ou barquinhos pequenos. Alguns aqui não entendem de barco, mas eram barcos grandes e longos. E Jesus então disse: Pedro, eu posso pegar seu barco emprestado? E eles foram empurrando e queriam ensinar as pessoas, porque estavam pressionando até que ele entrasse na água. E eu não os culpo, eu faria a mesma coisa, pois eles queriam chegar perto dele. E Pedro não estava usando e falou: claro, Deus, pode usar. E ele disse: vá até o mais profundo. E Pedro disse: o que você vai fazer, Senhor? Lance a sua rede mais no profundo. Let down your net, down into the waters. There's a blessing waiting you cannot contain. I said, let down your net, down into the waters. He's pouring out the latter rain. Well, let down your net, down into the waters. There's a blessing waiting you cannot contain. Let down your net, Peter, down into the waters. Well, he's pouring out that latter rain. Lance a sua rede, Pedro. Mas eu pesquei a noite inteira, Deus, e não pegamos nem um peixinho. E eu sou um pescador. Eu vivo disso há muito tempo. E os peixes não estão mordendo. Lance a sua rede, Pedro. Então tá bom, Senhor. Por causa da sua palavra, ele deve ter pensado: eu acho que a minha rede agarrou em alguma coisa lá no fundo. Não consigo puxar. Aleluia. E ele começa a puxar a rede. João vem para ajudá-lo e eles puxam a rede até que ela chega e está cheia de peixe. Meu Deus, está cheia de peixe. Tanto peixe que o barco quase afundou. E chamaram João para pegar o barco dele.
Escuta aqui, você serve um Deus grandioso, um Deus poderoso. Dê um brado aí, você serve um Deus glorioso, um Deus que pode fazer todas as coisas, um Deus que pode ressuscitar os mortos, um Deus que pode curar o câncer, um Deus que pode tocar, que pode fazer tudo o que você pode imaginar. Glória a Deus. Faça de Cristo e a cruz o objeto da sua fé. E por último, quando você fizer isso, o Espírito Santo opera exclusivamente dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo. E eu quero tentar explicar isso. A Bíblia diz que a lei, olha a situação legal aí, a lei do Espírito e da vida, que é o Espírito Santo, em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Pare para pensar nisso. O Espírito Santo trabalha exclusivamente dentro dos parâmetros da cruz de Cristo. Veja bem, antes da cruz, o Espírito Santo não podia entrar no coração e nas vidas de ninguém para continuar permanentemente ali. Ele só podia vir e ficar por um curto período, até que o trabalho da pessoa estivesse completo. Davi era um exemplo, e os profetas de antigamente. E depois ele saía. E é por isso que, quando os santos de Deus morriam no Antigo Testamento, eles não iam para o céu. A alma e o espírito deles ia para o paraíso. Eles ainda eram cativos de Satanás. Jeremias, Isaías, Ezequiel. Por isso, Paulo disse que Jesus tirou o cativo do cativeiro. É um termo estranho. E deu dons aos homens. Mas o Espírito Santo não podia fazer isso, porque o sangue de touros e bodes não podia remover o pecado. E eles tiveram que esperar a cruz. E quando a cruz se tornou um fato, então quando você foi salvo, o Espírito Santo entrou em seu coração e em sua vida para habitar aí para sempre. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero repetir, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo da regeneração entrou em seu coração e em sua vida para habitar para sempre. E somente Ele pode mudar sua vida. Falamos da santificação. Você está totalmente santificado e aí você entra em um progresso de santificação. Enquanto você caminha, e nós sabemos que não somos perfeitos, não é? Eu confio que você sabe disso. Se você não concorda, pergunte à sua esposa, meu amigo. E então, não somos perfeitos. E o que o Espírito Santo faz quando entra em nós é nos livrar das maldades e dos erros e dos pecados que facilmente nos embaraçam. É o que o Espírito Santo faz, só Ele pode fazer isso. Por isso o livro que o irmão escreveu não pode libertar ninguém, pois o homem não pode fazer isso. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. E a psicologia não dá certo. Pare para pensar, se funcionasse, você acha que Jesus Cristo ia ter vindo até aqui para essa bagunça? Não, não teria. Mas Ele teve que vir porque a psicologia não funciona. E ninguém mais funciona. Não importa quão bom. Temos várias pessoas hoje que pensam, se eu jejuar não sei quantos dias, eu vou vencer o pecado. Jejuar é bíblico, te ajuda, te abençoa, é maravilhoso, mas não te dá vitória sobre o pecado. Olha, quando Paulo disse, Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã.
Ele não estava falando mal de batismo nas águas. Eu não estou zombando do jejum, mas essas coisas não libertam cativo nenhum. Só existe uma cura para o pecado, que é Jesus Cristo e Ele crucificado. Por isso Paulo disse: pregamos Cristo e Ele crucificado. E quando a sua fé está exclusivamente em Cristo e no que Ele fez por você na cruz, Ele pode trabalhar por você. E olha, Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, Ele pode fazer de tudo. Nós não podemos, mas Ele pode fazer qualquer coisa. E Ele não exige muito de nós, mas Ele exige que nossa fé esteja exclusivamente em Cristo e na cruz. Ele exige isso. E então Ele nos livra do problema que temos com o temperamento. Ele nos livra do problema da nossa vontade própria e nos livra do nosso problema com o álcool. E eu posso continuar citando outras coisas aqui. Mas Ele exige que a sua fé esteja exclusivamente em Cristo e na cruz, e seja mantida exclusivamente ali. E isso é santificação. E se você olhar para a sua vida hoje e não estiver mais forte do que estava há um ano atrás, a sua fé está no lugar errado. Você está ouvindo? Está no lugar errado. Alinhe sua fé com Cristo e o que Ele fez por você na cruz, e mantenha ela em Cristo e no que Ele fez por você na cruz. E você vai descobrir que o que não podia fazer e que teve dificuldades para fazer. Outro dia um irmão escreveu e disse: irmão Sweger, fazia 18 anos que eu estava preso pelo álcool. E ele disse: eu queria ir até o meu pastor, mas eu estava com medo, eu tinha vergonha. E ele disse: se ele descobrisse que eu estava bebendo, podia me mandar embora da igreja. Eu não consegui parar. E disse: eu tentei tudo que você pode imaginar, e eu amo a Deus. Eu era salvo e batizado com o Espírito Santo. E alguns podem dizer: não acho que ele podia ser. Por que você não cuida dos seus próprios problemas? Antes de começar a falar mal dele, e eu estou falando sério, Jesus falou: deixa o seu irmão em paz. Como é que é? Tire a trava dos seus olhos, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas Paulo disse que eu não venha a me gloriar em nada senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi crucificado para o mundo e o mundo para mim através dela. E também disse: determinei não conhecer nada entre vós senão Cristo e Ele crucificado. Eu vou pregar Cristo e Ele crucificado até eu não aguentar mais. Eu vou pregar Cristo e Ele crucificado até você entender do que estou falando. Eu vou pregar Cristo e Ele crucificado até você ser liberto pelo poder de Deus, se é que existe um problema em sua vida. E ele disse: eu e minha esposa sofremos com isso 18 anos. E você pode dizer: não acredito que alguém assim é salvo. Tome cuidado. Muitas vezes damos permissão para coisas que não nos perturbam. Por exemplo, coisas que não são difíceis para nós, a gente fala muito mal, mas nem mencionamos as coisas que nos atrapalham. Me machuca quando vejo um cristão falando mal de outro cristão. Não é da sua conta. Não é da sua conta. E 18 anos. Você pode dizer: eu não acho que ele estava salvo se estava bebendo. Eu acho que estava, porque a fé dele estava em Cristo. E ele não estava tentando continuar bebendo, ele queria parar, mas da maneira errada. Aí ele disse: um dia eu liguei minha televisão. Aleluia. E ele disse: vocês estavam ensinando sobre a cruz. Eu me assentei na frente da televisão e aquilo entrou em meu coração e eu sabia que era a minha resposta. E ele disse: irmão Sweger, eu nunca mais bebi desde aquele dia, 2 anos atrás. Não bebi mais nada. Glória a Deus, eu estou livre. Eu estou livre, eu estou livre. Glória ao nome de Jesus.
Glória a Deus! E é assim que o Espírito Santo trabalha. Ele só quer que sua fé esteja em Cristo e no que Cristo fez na cruz. A única resposta para o pecado é a cruz de Cristo. Não existe outra resposta. E vou repetir, a psicologia não é a resposta. E até as coisas que estão certas na Bíblia, como jejuar e orar, e essas outras coisas são maravilhosas. E devemos praticá-las constantemente, mas não vão te fazer vencer o pecado. Somente sua fé em Cristo e no que Ele fez por você na cruz vai te dar a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. E eu quero dizer algo, e se você acha que eu estou tentando esconder algo, eu nunca bebi nenhum tipo de bebida alcoólica em minha vida. Whisky, vinho, champanhe, olha, não sei, nunca bebi, não sei qual é o sabor. E pela graça de Deus, nunca vou beber. Eu não preciso do álcool. Isso aqui é o bastante. Glória ao nome do Senhor. Mas o meu coração se compadece da pessoa que está presa, está sofrendo, sem conseguir vencer. Mas você pode vencer se fizer o que eu tentei explicar de maneira atrapalhada aqui hoje. Well, He's all I need. He's all I need. Se coloque de pé. Jesus is all I need. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. Vamos orar agora e pelas milhares de pessoas assistindo pela televisão, na internet, no mundo inteiro, que estão presas em alguma coisa que os machuca e traz problemas para eles. E vamos crer em Deus por essas pessoas. E talvez você esteja aqui conosco nessa manhã. E se hoje você colocar sua fé somente em Cristo e na cruz, e mantiver ela ali, exclusivamente, em Cristo e na cruz. Se você estiver aqui, eu não quero te envergonhar, não vou fazer isso, mas vou acreditar com você que esse problema vai acabar se você permitir que a sua fé esteja no objeto correto e mantiver sua fé em Cristo e na cruz. E quero que você ore por essas pessoas pela televisão. Nós temos milhares de pessoas tentando largar a nicotina. Estou falando a verdade, senhoras e senhores. Estão tentando largar o álcool. Estão tentando parar com isso, aquilo outro. E não têm conseguido. Mas nessa noite, uma luz se acendeu no coração deles. E eles estão vendo. Vamos levantar as mãos e crer em Deus. Pai Celestial, agora eu oro por todo homem e mulher, menino ou menina, que pode ouvir a minha voz, que está atribulado, Senhor, por esse poder das trevas, que mata, rouba e destrói. Na cruz do Calvário, o Senhor pagou o preço por nossa cura, nossa redenção, nossa vitória, totalmente. E em nome de Jesus eu cancelo a nicotina, o álcool, a pornografia e tudo que é tipo de imoralidade, Senhor. As drogas, em nome de Jesus, a vontade própria, a inveja, o ciúme, o temperamento incontrolável. Nós cancelamos isso em nome de Jesus, pois o Senhor morreu no Calvário para que fôssemos livres. E nós oramos em nome do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Well, I'm on my way to heaven and the journey. Abençoe a pessoa do seu lado. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.